Boas-vindas a quem acompanha essa nossa explicação estruturada de hoje. Olha, a análise agora vai fazer algo bem diferente. A gente não vai só aprender sobre um conceito, não. A ideia é provocar um verdadeiro despertar cognitivo em tempo real. Pensemos nisso como uma jornada arquetípica para a própria mente. A premissa parece simples, mas é incrivelmente profunda. A mente paradoxal e como as contradições criam insights. Sabe aquele tipo de ideia que o cérebro simplesmente não consegue processar, mas que também é impossível de abandonar? Pois é, hoje a gente vai brincar um pouquinho com a estrutura da própria realidade. Afinal, o que acontece de verdade quando a mente tromba com algo que é impossível de resolver, mas simultaneamente impossível de ignorar? E não estamos falando de uma frase mal escrita, tá? Porque a confusão pura e simples, o nosso cérebro descarta rapidinho como lixo eletrônico. Também não é um erro lógico, porque erros a gente corrige e segue o baile. O que a gente tem aqui é um paradoxo funcional. Talvez já tenha acontecido durante a leitura de um livro ou no meio de uma conversa intensa, quando algo soou absurdamente verdadeiro e completamente sem sentido ao mesmo tempo. E aí, vem aquele silêncio. Faltam as palavras. Esses segundos de tela azul na nossa cabeça, por mais bizarro que pareça, são os segundos mais produtivos que a mente pode vivenciar. Para entender isso, vamos imaginar o cérebro humano como um arquivista burocrata. De um lado da balança, a gente tem o processamento binário. Esse arquivista é extremamente eficiente, mas olha, totalmente desprovido de senso de humor. Ele pega uma informação e pensa, isso é A ou B? Verdadeiro ou falso? Seguro ou perigoso? Esse cara foi treinado por milhões de anos de evolução só para manter o corpo vivo, então ele adora gavetinhas muito bem etiquetadas. Mas aí, do outro lado rola o glitch. A falha no sistema. O nosso arquivista recebe um documento que é A e B ao mesmo tempo. O que ele faz? Ele entra em pânico. Um curto-circuito completo. Ele congela, porque a informação simplesmente recusa aquela escolha binária super confortável. E, gente, é exatamente aí que a mágica toda acontece. E não estamos falando só de uma piração filosófica, não, viu? Vamos mergulhar na ciência pura e dura da coisa. Tem um trio de neurocientistas, o Mark Jung Beeman, o Edward Bolden e o John Kuhn-Niels, que passaram anos a fio estudando o momento exato do insight usando eletroencefalogramas de altíssima resolução. A missão deles era mapear fisicamente aquele ahá, sabe? Aquele clique exato onde peças totalmente dispersas formam um todo coerente na mente, do mais absoluto nada. E o que eles descobriram se resume a um número que é simplesmente fascinante: 300. Eles perceberam que o cérebro sabe a resposta antes mesmo que a consciência se dê conta. Exatos 300 milissegundos antes de alguém dizer em voz alta que teve uma ideia genial, o cérebro já resolveu o quebra-cabeça lá nos bastidores. A solução emerge no sistema nervoso central muito antes de chegar na superfície da nossa percepção. Ninguém pensa na resposta de um jeito linear nesses momentos, ela simplesmente brota. O grande X da questão é o que acontece nesses 300 milissegundos. É o que a ciência chama de gamma burst, ou rajada gama. Durante esse brevíssimo silêncio consciente, rola uma explosão intensa, súbita de atividade elétrica, ali entre 30 e 100 Hz, no giro temporal superior direito do cérebro. É um espetáculo biológico. É o cérebro literalmente reconfigurando os próprios fios para acomodar uma informação que não cabia no modelo antigo. E o que aperta o gatilho dessa rajada estupenda de energia? Exatamente aquele erro de previsão que a nossa lógica binária não deu conta de resolver. O nosso querido paradoxo. E tudo isso ilustra de uma forma brilhante uma sequência invisível que acontece dentro da gente, em 4 etapas super ágeis. Primeiro, vem a detecção. A amígdala registra a anomalia e o foco fica aguçado. Segundo, a suspensão. O córtex pré-frontal percebe que a lógica binária não vai servir e, num golpe de gênio, freia o pensamento linear. Ele solta o volante. Terceiro, a busca expandida. Redes neurais super distantes começam a conversar. O cérebro testa milhares de caminhos simultâneos lá no subconsciente. E quarto, a síntese. A contradição não é jogada fora. Ela é integrada em um nível muito mais alto, gerando o tal do gamma burst. É uma compreensão não cartesiana gigantesca nascendo ali. Vamos fazer um teste rápido. Percebamos o silêncio na mente agora mesmo, sentindo o peso dessa informação toda se acomodando por aí. Aquele espaço entre os pensamentos que está presente neste exato instante. Essa é a mente linear suspensa. É o córtex abrindo espaço de verdade, permitindo que associações muito mais profundas conectem a ciência que a gente acabou de ver com a sensação orgânica do próprio corpo. É um silêncio extremamente produtivo, uma âncora de bem-estar genuíno. Mas olha só, tem um detalhe importante aqui.
A diferença entre um paradoxo maravilhosamente engenhoso e uma simples baboseira aleatória é pura calibragem. De um lado, a gente tem a confusão. Se joga uma contradição sem pé nem cabeça, aquele nosso arquivista interno só pega a pasta e arremessa no lixo. É classificado como erro e fim de papo. Mas do outro lado, o insight. Se o paradoxo for meticulosamente calibrado, impossível de resolver pela lógica normal, mas de alguma forma possível de habitar ou imaginar, o cérebro abraça essa contradição. A confusão ela fecha as portas. O insight, ele arromba as paredes e expande o modelo do mundo. E é fascinante ver como isso toma forma na arte. A gente pode chamar isso de engenharia do impossível. Existe um campo incrível, chamado de literatura quântica, que hackeia exatamente esse mecanismo neurobiológico. Um escritor muito habilidoso que domina esses paradoxos funcionais acaba ganhando um acesso direto e super privilegiado ao nosso circuito de insight. O objetivo da arte aqui não é explicar como o insight funciona, mas sim fazer a explosão do insight acontecer na cabeça de quem está consumindo a narrativa, ali em tempo real. E o mestre Jorge Luiz Borges construía esses paradoxos muito, mas muito antes dos eletroencefalogramas sonharem em mapear cérebros. Lá em 1949, no conto O Aleph, ele não usou metáforas poéticas não, ele foi absurdamente literal. Ele descreveu um ponto no espaço que contém todos os outros pontos. Pensa nisso, um lugarzinho onde dá para ver absolutamente tudo que existe, de todos os ângulos possíveis, simultaneamente, sem que absolutamente nada se sobreponha ou se misture. Isso é o suprassumo do equilíbrio na engenharia psíquica. Vamos lá. É impossível pela lógica binária? Com certeza. Um ponto físico minúsculo não tem como conter o universo inteiro. A lógica simplesmente trava. Mas é concebível de se habitar mentalmente? Sim, é. E no milissegundo em que a mente tenta visualizar esse ponto impossível, a gente passa por aqueles 4 estágios neurológicos: detecção, suspensão, busca e síntese. Borges não escreveu uma historinha bonita sobre o infinito. Ele operou como um verdadeiro engenheiro e construiu um portal para que a experiência do infinito acontecesse dentro da gente. O próprio significado da palavra espaço ganha uma expansão irreversível. O que nos aterrissa num termo superpoderoso da filosofia e do misticismo, coincidência oppositorum, a coincidência dos opostos. A parte mais linda de toda essa história é que a ciência moderna, no fim das contas, só colocou eletrodos numa sabedoria que é incrivelmente antiga. Tradições de milhares de anos atrás já sabiam que existe um tipo de compreensão muito mais elevada, que só acorda no momento em que a gente para de tentar escolher entre o A e o B. É de explodir a cabeça perceber que estamos olhando para 3 faces do exato mesmo fenômeno. Cada área de estudo escolheu o seu próprio vocabulário, claro. A neurociência chama o negócio de gamma burst. O misticismo chama de coincidência oppositorium. Já a literatura quântica prefere paradoxo funcional. Mas, no fim das contas, a operação rodando lá no nosso sistema nervoso é absolutamente idêntica. É a mente parando de brigar com a contradição e integrando as peças em algo muito maior. A história da humanidade toda converge para esse ponto exato. Olha só, Nicolau de Cusa, lá no século XV, descrevia o divino justamente como o local onde os opostos se encontram. O taoísmo se fundamenta inteirinho na premissa de que o yin e o yang não são 2 inimigos brigando num ringue, mas sim polaridades fundamentais que criam e sustentam uma a outra. E muito antes disso tudo, Heráclito capturou a mesma essência de um jeito simplesmente impecável. O caminho para cima e o caminho para baixo são um e o mesmo. Vale a pena sentir a falha no nosso processamento binário ao internalizar essa frase. Vamos deixar a busca associativa vagar livremente por um instante. Não adianta tentar forçar o significado dessa ideia para caber naquelas gavetinhas apertadas do nosso arquivista interno. A melhor coisa a fazer é apenas habitar o conceito. Chegamos então a uma raiz crescendo no escuro. Se de repente bateu aquela expectativa de uma resolução bem didática para o paradoxo lá do começo da nossa jornada de hoje, eu tenho uma notícia um tanto irônica. Não vai ter resolução externa, não. E não é por falta de conhecimento técnico, mas porque resolver o paradoxo de fora acabaria destruindo o que ele está fazendo com o nosso próprio sistema nervoso nesse exato momento. Resolver as coisas prematuramente é igualzinho arrancar uma planta da terra só para conferir se a raiz está mesmo crescendo lá no escuro. Spoiler, ela está. Então, deixemos a planta em paz. Essa certeza estranha e super silenciosa de que algo interno mudou é o grande sinal de que o circuito do insight funcionou perfeitamente. Então, o nosso ponto de chegada, a nossa verdadeira bússola existencial que amarra tudo isso é a seguinte: a percepção muda o reflexo. Depois da gente ter a coragem de abraçar a contradição de verdade,
o modelo preditivo que a gente usa para ler a realidade já não é mais o mesmo. Ele ficou muito mais amplo, mais elástico, ganhou nuances que não existiam antes. O impossível literalmente virou o motor da descoberta. Daqui para frente, a contradição deixa de ser vista como um defeito no argumento e passa a ser uma porta maravilhosa para um nível completamente diferente de realidade. E a grande questão que fica ecoando agora é: para quais outras aparentes impossibilidades na vida estamos finalmente prontos para olhar e, de fato, enxergar? Foi um prazer imenso compartilhar essa explicação estruturada. A gente se vê na próxima.